Prezados, como é que vocês estão? Vamos iniciar a nossa terceira aula de Google Apresentações. Então vamos entrar nessa daqui, ó. Eu tinha até esquecido na aula anterior de alterar para aula 2, né? Vamos fazer como na aula anterior. Vamos fazer uma cópia de toda essa apresentação. A data continua a mesma. Ela vai gerar uma outra tela. Então, imediatamente aqui agora, gente, para não esquecer, a gente já altera para aula 3. Eu vou aproveitar e pegar e alterar, por exemplo, desse slide 4 aqui, uma coisa que a gente não fez ainda na aula anterior, é bom a gente o fazer. Vamos alterar, então, no menu Slide, alterar o layout. A gente tem a opção de deixar o slide em branco. Olha que legal, né? Só que olha só, quando eu venho aqui e altero por formato dele em branco, o que ele fez? Olha lá. Ele não fez nada. Ele continua aqui ainda, né? Não me pergunte por quê, mas se eu vier aqui inserir um novo slide em branco, tá lá. Ele vem em branco. Então, como é que eu faço, né? Nesse caso aqui, porque se você vier aqui no formato do slide dele, está dizendo que tem branco, mas ele tem algumas caixas de texto, porque ele não consegue, né? Então eu posso vir aqui e simplesmente apagar, né, aquilo que não me interessa, deixo ele realmente no formato em branco aqui para que eu possa inserir as caixas de texto, as imagens, tudo que eu quiser. Mas, lógico, né, pensando na questão do padrão, poxa, eu peguei um slide em branco. Mas eu quero, né, que ele tenha esse título aqui de cada um dos slides, né, para manter esse padrão. Então eu vou vir aqui, né, vou copiar, dar um Ctrl C, eu vim aqui, dar um Ctrl V, ele vai ficar exatamente, olha lá, na posição correta. Só que a parte de baixo dele está em branco. Aí, poxa, eu também quero trazer uma caixa de texto aqui. Como é que eu faço para trazer uma caixa de texto aqui, para colocar? Então você tem a opção, né, no menu de inserir para imagens, caixa de texto, áudio, vídeo, né, formas, a gente vai ver também, né? Mas também você tem no menu aqui para trazer várias coisas aqui também, né? Vários elementos aqui também, né? Então, se eu clicar aqui na caixa de texto, eu venho aqui e desenho a caixa de texto aonde eu a quero. Só que, obviamente, que ela não vai seguir o padrão da caixa de texto anterior, né? Ela vai ser o formato dela aqui, né? Então, o ideal, se eu ainda continuo querendo manter um padrão, é vir aqui, né? E copiar a caixa de texto para cá e depois alterá-la da forma que eu quiser, né? Da forma que eu achar interessante. Pensando nisso, percebo aqui que tem uma bolinha um pouquinho mais redondinha aqui, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho o zoom aqui, ó. Ela tem uma... Não vai para 75. Ela tem uma bolinha azulzinha aqui nesse caso aqui. Se você clicar nela, você consegue alterar, né, a posição do seu slide da forma que você achar interessante, da forma que você necessitar. E ele vai mostrando ali, ó, do lado do cursor, o ângulo que se encontra 45,
90, ele até facilita para você para fazer determinados ângulos, né? Ou volta para o zero. Então, se eu quero que esse slide aqui, por exemplo, vamos alterar aqui, ó, vamos aplicar aqui, ó, para duas caixas de texto. Ah, eu vou trabalhar. Percebem? Ele já alterou o, o tamanho aqui, padronizou com o tamanho disso daqui, só que esse daqui está sem formato, né? O formato adequado que eu quero. Do que eu ir lá e fazer toda a pintura de fundo, alteração de fonte e tudo mais, então eu simplesmente dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, copio ele para o lado, percebam, ele já aparece aquela linha vermelha para deixar centralizado idêntico àquele ali, né? E aí eu já consigo deixar ele bem bacana. Altero a informação, o que eu quiser também dele. Mas, e se fosse o caso que eu precisaria ter três caixas de texto e não tenho? Então o que eu faria? Lógico, né? Eu diminuiria o tamanho dessa daqui, copiaria essa daqui do lado e copiaria essa daqui para o lado. E olha aqui agora, ele vai aparecer, pelo menos é para aparecer. Olhe lá embaixo, de azul, tá bem clarinho ali, ó. Ele mostra até que as distâncias estão iguais entre a terceira caixa de texto e as demais. Aí eu solto, lógico que eu soltei errado aqui, né? Porque eu tenho que também prestar atenção na linha vermelha. Olhe lá. Agora as três estão na mesma distância. Então eu tenho aqui, e esse layout específico aqui, né? Deixa eu selecionar as três aqui, ó. E esse layout específico, eu não tenho, né? Esse layout aqui com três caixas de texto, uma paralela à outra. Então eu posso criar da forma que eu quiser novos layouts aqui para de acordo com o que eu for necessitar, certo? Eu poderia, né? Estou colocando isso daqui, eu preciso, por exemplo, de uma informação menor aqui relacionada a esse último slide aqui. Então eu poderia vir aqui e colocar uma informação, né? Info, né? Nesse slide. Ocorre, né? Que olha só, ele não está nem ficando dentro ali. Aqui tem que ser assim mesmo, mas eu quero centralizar aqui. E lógico, né? Aqui teria que ser não tudo em maiúsculo, né? Uma informação relacionada àquele ali. Poderia ter uma informação relacionada a cada um deles, né? Olhe como ele já auxilia a fazer uma formatação de acordo com o que eu estou utilizando. Certo? Então eu não preciso me prender somente aos layouts existentes. Eu posso fazer da forma que eu achar interessante, né? De acordo com a minha necessidade. Certinho? Então eu tenho aqui agora três slides e um quarto um pouquinho diferenciado, certo? Vou dar duplicar, né?
esse último slide aqui, ó, já chegamos assim. Depois eu vou colocar alguns textos aqui só para ficar preenchido, né, para ter um preenchimento. E nesse daqui, eu já vou deletar tudo, inclusive essa caixinha aqui, e onde a gente vai, por exemplo, antes da gente entrar até em imagem, né, vamos inserir algumas formas, né, vamos fazer alguns recursos diferenciados aqui, ó. Aqui ele tem uma opção para que você insira diversas formas através desse botão aqui ou através desse aqui, dá tudo na mesma. Então, por exemplo, eu preciso colocar um quadrado diferenciado aqui, né? Um quadrado diferenciado. Que também, se você analisar friamente, ele acaba sendo um tipo de um modelo de caixa de texto um pouquinho diferenciada e até bem bonita também, né? Ah, mas e aí, professor? Depois eu vou conseguir, por exemplo, vamos fazer até diferente aqui, ó. Né? Vamos deletar aqui, tal. Vamos duplicar novamente esse daqui. E vamos deletar esse. Vamos deixar esse daqui como modelo. Aí vamos lá pegar um formato, né? Um canto arredondadinho aqui e tal. Olha só. Eu já consigo chegar, né, nele bem próximo ali, né, da altura, do formato do outro ali, né? Olha lá. Só que agora com um cantinho arredondado. E agora, professor, eu consigo deixar a formatação dele similar a esse, né? Então, conforme eu marco ele aqui, ele também tem a opção aqui, várias opções para você preencher. Olha lá, pronto. Como eu consigo escrever aqui também, e eu já posso alterar a cor da fonte, eu posso deixar ele exatamente similar àquele. Porque eu posso vir aqui e deixar ele. Qual que é a fonte? Como é que eu posso saber? Como é que eu vou fazer, né? Para quem tem pouca prática aí em formatações, como é que eu vou saber que fonte é aquela? É só eu dar um clique no meio dela aqui, ó, ela já vai mostrar que é uma fonte Arial, né? No caso aqui é a mesma fonte, beleza, então já está fácil. E aí eu quero deixar com o mesmo tamanho. Está aqui o tamanho dela. Então é só vir aqui, né? Posso só clicar no entorno aqui e pronto. Olhe lá. Está bem parecido. O que está faltando aqui? O contorno. Então eu posso vir aqui também, colocar o mesmo contorno, né? Vou apagar esse daqui. Olha lá. Não ficou bem parecido? Agora eu posso sumir com esse daqui. E pronto. Já tenho aqui novamente agora uma cópia do outro, com a diferença de que eu já trouxe uma forma, né, aqui para baixo. Esse daqui, vamos visualizar aqui, ó. Esse daqui já com o formato quadradão, né? E o próximo já com os cantos mais bonitos aqui, arredondados.
Só que é uma forma que eu trouxe para cá, que a gente transforma ela numa caixa de texto para poder utilizar, certo? Ah, eu copiei o errado aqui, ó. Eu quero copiar esse último. Ah, professor, eu posso usar outras formas? Sim, você pode explorar a forma que você achar interessante, trazê-la para cá, fazer as formatações nela, de acordo com a sua também necessidade, né? E pelo que eu percebi aqui, em todos eles, você tem, dando 2 cliques com o mouse em cima, a possibilidade de inserir textos, o que é muito bacana, né? O que facilita bastante aí o trabalho dentro das apresentações, né? Ah, eu acho que é isso, gente. Vamos dar uma paradinha por aqui, né? A gente prossegue aí no próximo vídeo. Aí sim, a gente vai acabar pegando até uma forma e trazendo ela mesclada aí com a parte de imagens. Tá certo, gente? É isso aí. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Abraços, até mais.